Então, você está chegando na nossa nona aula e a aula que eu tenho absoluta certeza que você mais desejou que começasse logo, porque a minha parasse de falar várias outras coisas e conversasse aqui falando sobre personagens. Então, nós vamos falar sobre personagens, como construir bons personagens, mas eu gostaria de começar usando dois termos antes de iniciar realmente nossa aula. Eu preciso explicar duas coisas para vocês, para que quando a aula comece, entenda o que eu estou falando, tá bom? Existem dois termos que são muito usados para categorizar, para colocar personagem em um círculo, tá? Que são personagens planos e personagens redondos. Eu posso dizer que seriam personagens profundos ou personagens sem profundidade. É mais ou menos não, é basicamente isso que está se referindo aos tipos de personagens. E a gente vai aprender aqui sobre os personagens. É muito importante eu definir para vocês isso, para que vocês entendam o próximo. Então vamos lá. Personagens planos, tá? Personagens lisos. Personagens sem profundidade. Mas o negócio com o lugar com personagens planos ou personagens redondos é o seguinte: mesmo que existam personagens planos, ele vai ter uma função na história. Então, essa coisa de fazer a melhor amiga, fazer a Rebeca estar aqui na história só porque a personagem principal não pode ser uma pessoa solitária, faz com que o seu nível perca, empobreça com relação a personagem. Então, se eu vou usar a Rebeca como uma personagem plana, eu preciso ter alguma função para a Rebeca ali. Então, eu vou fazer a Rebeca ser aquela que incentiva a Melissa, ou eu vou fazer a Rebeca ser aquela que está ali para ajudar a Melissa a ter foco, a ter disciplina, a conseguir virar youtuber. Se eu estou falando de um vídeo que meu coração, provavelmente já falei sobre ele aqui. Então, a Rebeca, sendo uma personagem plana, eu não vou me ater a pensar no psicológico da Rebeca, no passado da Rebeca, nas motivações da Rebeca. Enfim, eu não vou pensar nessas coisas. A Rebeca está ali só para fazer a Melissa ter foco. Então, essa é a função de personagens planos, diferente de personagens pobres, tá bom? Personagem pobre é quando o personagem tá ali só por estar. Um exemplo, vamos categorizar aqui os três, tá bom? Personagem sem função nenhuma na história. É aquele personagem que tá ali por estar. Se eu tirar esse personagem da história, ninguém vai sentir falta, entendeu? Isso é um personagem sem função na história. Eu coloquei só por colocar. Talvez seu livro esteja tendo excessos de personagem, né? Pra que eu coloquei? Pensa comigo, tá? Pra que eu coloquei fulana aqui na história? O que fulana está aqui? Pra quê? Qual a função dela? Nenhuma. Se eu tirar fulana, o leitor vai sentir falta? Se a resposta for não, então seu personagem é inútil, entendem? Então, existem personagens inúteis na nossa história. Agora, existem personagens planos, que são personagens que eu não dou profundidade nele, que eu não vou me ater a ver o passado, quais são as crenças dele. Enfim, eu não vou me aprofundar naquele personagem, eu não vou ter um arcabouço, né, completinho daquele personagem, mas ele vai ter uma função na história. Tipo, o exemplo que eu dei. Temos aqui a Melissa, temos aqui a Rebeca. A Rebeca é uma personagem plana. Não na minha história, mas só um exemplo. A Rebeca é uma personagem plana. Então, a Rebeca está aqui, eu vou me aprofundar na Rebeca, eu vou ver, vou pensar qual o passado da Rebeca, vou ver quais os traumas da Rebeca, eu vou ver quais são os planos da Rebeca e tudo mais. Não, eu vou simplesmente deixar a Rebeca aqui para ser uma companhia para a Melissa e a Rebeca vai ter uma função. Eu vou fazer com que a Rebeca seja aquela que mais incentiva a Melissa a ser youtuber. Então, essa é a função. Se eu tirar a Rebeca da minha história, o leitor vai sentir falta? Vai. Vai. Ele vai sentir falta, porque se eu tiro
a Rebeca da história, a Melissa fica, digamos, fraca com relação ao sonho dela, a ter um incentivo, ter alguém que diga, vai pra cima, vai, você consegue, mais. Então, se eu tiro a Rebeca da história, a gente vai sentir falta. Isso é um personagem plano. Agora nós temos personagens que são redondos. Enfim, né? É uma linha que eu costumo dizer que são personagens profundos, que é, particularmente, o estilo de personagem que eu mais gosto de trabalhar. São personagens assim. Nas minhas histórias já houveram personagens planos, onde tem uma função específica assim. No meu conto, meus milagres, a gente tem uma agente, que é a agente do Lander Cooper. Então, eu tenho uma agente que a agente é chamada Paloma. A Paloma foi como uma mãe para o Lander, mas ela não tem muita presença no livro. Quando a Paloma aparece, é para uma única função: encher o saco do Lander às vezes, puxar a orelha do Lander às vezes, ou comprar alguma coisa relacionada à agenda do Lander, né? E também, às vezes, ela se mete um pouquinho na vida dele, mas bem sutil. Então, se eu tirar a Paloma da história, todo mundo vai sentir falta? Vai. Mas eu não me aprofundei na Paloma. Ninguém sabe quais são os traumas da Paloma, ninguém sabe quais são os propósitos da Paloma, ninguém sabe quem foi o ex-namorado da Paloma. Ninguém sabe nada da Paloma. Todo mundo sabe que o nome dela é Paloma e que ela é a agente do Lander e que ela tem essa função na história. É isso aí. E todo mundo gosta da Paloma. Então, essa é a função do personagem do Lander. Agora, o personagem redondo é um personagem profundo, onde eu vou pensar muito ali na história, né? Em quem ele é. É um personagem que não é um personagem genérico, tem personalidade, tem um passado, tem seus traumas, tem seus sonhos, tem suas crenças, tem profundidade. Eu vou entrando e cada capítulo que for passando, o leitor vai entrando mais nesse personagem, vai conhecendo mais ele, né? Personagem com camada. Existem histórias com camada, que é um pouco difícil para trabalhar, mas é necessário. A história vai ser mais rica. E existem personagens com camadas. Aos poucos eu vou revelando para o leitor ali as camadinhas. Então eu vou aprofundando, vou entrando mais ali naquele personagem, tá bom? Então, essas são algumas definições que você precisa fazer. O que nós queremos evitar com essa aula? Personagens inúteis, tá bom? Você pode se utilizar de personagens planos e você precisa de personagens profundos, tá bom? Você precisa de personagens redondos. Você precisa dessas duas pessoas, mas você não precisa de personagem inútil. Tá ali pra quê? Não sabemos. Só tá ali. Se eu tirar, ninguém vai ligar. Então, a gente vai aprender a diferenciar esses dois tipos de personagem e nós vamos aprender nessa aula um jeito para usar bem os dois tipos de personagem. Mas, vamos lá. A gente vai começar aqui com uma experiência da minha vida. Quando eu comecei a escrever, os meus personagens eram genéricos, mas seria personagens genéricos, vamos dizer,